Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro da Gênesis, capítulo 33. Como os irmãos que vêm nos cultos da manhã sabem, estou fazendo a exposição, esse já é o 4º ano que nós estamos falando sobre Gênesis, né? E hoje nós vamos para um próximo bloco desse livro da Gênesis. Semana que vem eu vou continuar. Vamos continuar aqui sobre Gênesis, mas hoje nós vamos ler Gênesis 33 a partir do versículo 18 e nós vamos até o versículo 15, uma leitura extensa, todavia necessária. Gênesis 33 a partir do verso 18 e aí nós seguiremos até capítulo 35, versículo 15. Diz a palavra do Senhor: voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Ora, Diná, a filha de Lia, que teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Hamor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Hamor: consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado, por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Hamor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. E quando os filhos de Jacó vieram no campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Hamor falou com eles dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes. Deem as filhas de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao seu pai, a seus irmãos e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês, e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dei-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Hamor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então lhe daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se porém não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Hamor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos em relação a nós, portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-se um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíram do portão da cidade deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados. Todos os que saíam
portão da cidade. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada uma sua esposa, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e o seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e os que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alombacute. E depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. E Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E Deus lhe deu o nome de Israel e disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo, multiplique-se, uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Oremos. Pai, a tua palavra foi lida e nós pedimos a tua orientação, a sabedoria do alto. Ó Jesus, coloca fogo do Espírito nessa palavra, neste sermão, nessa manhã, e fogo em nosso coração, iluminação em nossa mente, que nós sejamos impactados por aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Nós clamamos e pedimos que todo paradigma em nós já estabelecido seja quebrado por tua palavra, e que o Senhor nos reconstrua para a tua glória e para o teu louvor. Nós oramos no nome de Cristo Jesus, e você diz: uma das perguntas mais corriqueiras no ministério pastoral é a seguinte: pastor, por que essa história está na Bíblia? Como no texto que nós lemos. Por que este adultério, aquele assassinato, aquela puxada de tapete? Por que histórias como Gênesis 34 estão na Bíblia? A resposta é simples. Mesmo que não agrade a alguns, Deus não costuma varrer para debaixo do tapete as mazelas e os vacilos da raça humana. Como meu amigo Lucado bem diz em seu livro Deus Não Desiste de Você, e eu recomendo que você leia esse livro. Eu abro aspas para Marcos Lucado, que ele diz: as escrituras são diretas sobre a faceta obscura da natureza humana. Fecho aspas. Queridos, deixe o homem à própria sorte, e o coração dele
o coração perverso dele se revelará. E então nós chegamos a um dos blocos mais densos, não apenas do livro de Gênesis, mas um dos capítulos mais densos e obscuros de toda a Escritura. Nenhuma maquiagem cobrirá os hematomas que este capítulo nos mostra. Nenhuma quantidade de tinta vai esconder a podridão que esse texto nos revela. Nenhuma quantidade de perfume vai disfarçar o mau cheiro que nós sentimos. Eu não sei você, mas eu li e reli esse texto algumas vezes, e irmãos, me dava em alguns momentos náuseas de ver a perversidade dos filhos de Jacó. Então eu lhe pergunto: será que um tapete de seda pode ser feito de pelos de porco? Isso é pouco provável. Será que um confortável acolchoado pode ser feito de espinhos? Claro que não, irmãos. Por isso, o cenário desses quase 3 capítulos de Gênesis é composto de abuso sexual, engano generalizado, sacrilégio, derramamento de sangue e genocídio. E quem estava no protagonismo dessa história de horrores? Jacó e os seus filhos. Eu não sei se você já leu, já passou por esse texto e já observou o quão difícil é ler e tomar conhecimento de histórias como essa. A ordem que o Senhor deu a Jacó, ainda na casa de seu tio Labão, era muito clara. O Senhor falou para Jacó: eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde você me fez um voto. E o Senhor disse: levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. O itinerário era singular, era muito simples. Ô Jacó, você vai para a rodoviária, vai ter um ônibus lá escrito Betel. Você pega o ônibus e vai. O Senhor falou com Jacó com letras garrafais, letras de neon. Mas Jacó experimentou fazer uma escala, uma parada. Ele tomou, digamos, um atalho, irmãos, até que a fatura chegou e o preço foi alto. O texto nos diz que Jacó, voltando então da casa de Labão, de Padã Arã, ele chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está ali na terra de Canaã, e ali ele armou uma tenda junto à cidade. A parte do campo onde ele tinha armado a tenda, ele comprou. Irmãos, ele não apenas fez uma parada, ele se estabeleceu em um lugar que Deus falou para ele não ficar. Meias verdades não são verdades inteiras. Meios destinos não são destinos inteiros. Meia obediência não é total obediência. E é interessante que de Siquém, onde Jacó parou, a Betel, onde Deus falou para ele ir, havia uma distância de apenas 30 quilômetros. Está aqui na Estiva? Daqui na Estiva dá 30 quilômetros. Daqui em Pinhal dá quanto? Pinhal 30, olha. Rafael e Rita são mais fiéis do que Jacó. 30 quilômetros, irmãos. Desde que Jacó saiu da casa do seu tio Labão, onde nós já fizemos a exposição desse texto aqui, Jacó caminhou cerca de 800 quilômetros, o que são 30 quilômetros para quem caminhou 800. Ele estava muito próximo, mas ele parou. E por que Jacó parou? Irmãos, talvez Jacó tenha sido ludibriado, assim como foi o seu antepassado Ló. Os olhos dele olhou para a terra de Siquém e brilharam. Que lugar próspero, que lugar bonito, que lugar maravilhoso. As escavações arqueológicas indicam que Siquém, naquela época, era uma imponente e fortificada cidade. As muralhas cercavam uma cidade de cerca de 2 hectares. E alguns estudiosos chegam a afirmar que naquela época Siquém era uma cidade de cerca de 500 mil pessoas. E ela era tão próspera
que ela era chamada ou conhecida como a cidade de príncipes. Além disso, Siquém era um entroncamento comercial bem sucedido, o dinheiro corria ali. Havia prosperidade naquele lugar, havia oportunidades por todos os lados, havia possibilidades de Jacó, e essas possibilidades talvez tenham capturado a atenção do patriarca. Mas irmãos, você pode ter oportunidades, você pode ter prosperidade, você pode ter uma porção de coisas, mas se faltar o principal, falta tudo. E o que falta aqui? Faltava a bênção de Deus. Tenda armada, terreno comprado, planos estabelecidos, Jacó dá então a brecha para a sua velha natureza. E é interessante que no texto, eu não sei se você percebe, eu convido você a fazer essa leitura de novo em sua casa. Você vai observar que Jacó, ele tenta manipular a Deus. E aí você fala: pastor, por que você está afirmando isso? Porque ele chega em Siquém, um lugar onde Deus falou que não era para ele estar, e ele ergue um altar, ele levanta um altar ao Senhor, ele tenta subverter, ludibriar Deus. Não, eu vou ficar aqui, eu vou fazer um culto, Deus vai se agradar, Deus vai sorrir para mim. Ele se fez de esquecido do voto que ele tinha feito ao Senhor lá em Gênesis 28, porque em Gênesis 28 ele passou por Betel, ele ungiu lá a pedra, e ele falou: olha, se o Senhor me abençoar, e eu voltar em paz da casa do meu tio, voltar para a minha parentela, eu vou voltar para Betel e eu vou consagrar ao Senhor. Ele fez um voto. E aí, irmãos, nós nos deparamos que Jacó, ele compra ali aquele terreno, e ele levanta o altar, e ele ainda é cara de pau. Ele fala, ele dá um nome àquele altar: Deus, o Deus de Israel. Ele faz uso inclusive do novo nome que Deus tinha dado a ele lá atrás. A adoração de Jacó, irmãos, todavia não o blindou de colher os frutos de sua desobediência. Aqui é um ponto interessante, porque às vezes nós nos questionamos, ou questionamos a Deus: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Eu estou adorando ao Senhor. Há uma pergunta importante, irmãos, essa manhã: será que o altar de adoração que você levantou ao Senhor não está no lugar errado? Não está sendo levantado de forma errada? O ato piedoso de erigir um altar e reivindicar o nome que o Senhor lhe deu, Israel, não poderia disfarçar o fato de que Jacó mais uma vez escolheu o caminho fácil. Jacó fracassa em manter seu voto de construir seu altar em Betel. Ele falou que ele ia levantar o altar em Betel, ele prometeu ao Senhor, todavia ele levanta o altar aonde? Em Siquém. E por causa disso, Jacó quase perde a sua casa, a sua família. Ele pensou que em Siquém já podia ter a bênção de Deus, mas irmãos, Siquém não é lugar de bênção. Pelo contrário, Siquém é lugar de acomodação. E aí nessa manhã nós vamos falar sobre esse tema. Não se contente com Siquém quando a bênção está em Betel. Diga para quem está do seu lado: não se contente com Siquém quando a bênção está em Betel. E ele não vai acreditar com essa fraqueza que você falou, não. Fala forte para ele, crente: não se contente com Siquém quando a bênção está em Betel. Porque é verdade, irmãos, todos nós nos depararemos em algum momento, ou em alguns momentos da vida, com alguns Siquéms. Mas Deus não nos chamou para armar tenda em Siquém. Deus nos chamou para prosseguir em chegar em Betel, porque a bênção do Senhor está lá. De novo, para isso, irmãos, 4 recomendações nesse texto, nessa manhã. E se você está com fome, segura a fome. Mas nós vamos entregar a mensagem, o recado de Deus. E o
primeiro conselho nesse texto é muito cuidado, mas muito cuidado com a ilusão de Siquém. O texto diz que Jacó chegou são e salvo àquela cidade, naquela terra. Ele armou a sua tenda, comprou o campo onde a sua tenda foi armada, e ele então já começou a ter relações comerciais com aquele povo. É verdade que nós somos seres perseguidores da conveniência, e essa perseguição pode ser resultante do desejo, e como afirma a psicanálise, o desejo acaba sendo fruto do anseio do inconsciente. Costumeiramente nós fomos e somos adestrados na cultura do que dá certo, quando a palavra de Deus nos mostra claramente que o chamado de Deus para o homem não é para o que dá certo, mas para o que é certo. E nem sempre aquilo que dá certo, irmãos, ou melhor, na maioria esmagadora das vezes, aquilo que nós levamos como que dá certo está errado. Então, debaixo desse jugo sociocultural, nós vivemos sob a cultura da acomodação. Quer ver alguns exemplos? Basta observar as nossas lutas. Nós oramos muito pouco. Sabe por quê? Porque a oração gera desconforto. Nós não lemos a Bíblia nas devidas proporções, porque ler a Bíblia às vezes é enfadonho. Momento confissão. Eu já vou estar com a minha mão levantada. Quem já começou a ler a Bíblia e dormiu? Legal. Estamos juntos. Deus tenha misericórdia de nós. Cansa, exaustivo. Nós aceleramos os nossos pés à comunhão pública e solene dos cultos. Nós não aceleramos porque nós damos preferência àquilo que nos gera mais prazer. Eu não lembro se foi aqui, em algum lugar que eu estive aí por aí pregando esses dias. É interessante. Essa semana o Corinthians ganhou. Cadê os corintianos? Ganhou, né? Ou eu estou errado? É que eu falo que tem um pessoal de um clube do Corinthians ali perto de casa, eles soltaram muito fogo, deve estar ganhando. Mas já viu como a gente vibra nos jogos dos nossos times de futebol? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, né, pastor Rafael? Vasco. Flamengo e Vasco sentado perto, só na igreja. Mas a gente entrega quase nada do nosso culto a Deus. A gente vem quase que arrastado, como dizem hoje, né? Vem na força do ódio. Isso fala um pouco da nossa cultura de acomodação, porque a gente gosta de estar no conforto, na acomodação. Esse negócio de levantar para cantar, levantar a mão, orar, abraçar o irmão, ajoelhar, que negócio exaustivo. E daí, irmão, você está lá torcendo, às vezes se não é para o time de futebol, está torcendo para a Maria do bairro beijar o galã da novela. Por vezes nós buscamos a comodidade das Siquéns que se apresentam diante de nós, e então deixamos-nos iludir pelo assédio da vida. Já mencionamos que Jacó fez um voto, e o Senhor espera que ele cumpra esse voto fielmente. Mas no fluir do texto, não percebemos Jacó com pressa de obedecer o Senhor. Nós não vemos Jacó demonstrando interesse em cumprir o seu voto. Ele levantou um altar para adorar o Senhor, alguns podem argumentar. Ele deu um testemunho público da sua fé. Outros podem ler o texto e até tentar defender de Jacó. Mas, meu irmão, o coração do adorador precede a adoração. O ofertante vem antes da oferta. Deus não se impressiona com sacrifícios, mas Ele se agrada com obediência. Você vai convidar alguém para a sua casa e você fica sabendo que aquela pessoa gosta de bolo engorda marido. Alguém já ouviu falar desse bolo? Depois eu dou a receita. Maravilhoso. Vocês dois já comeram.
Mas aí você faz assim: não, eu vou fazer um bolo de cenoura com chocolate. O visitante vai até comer o cenoura com chocolate, mas a preferência dele é o engorda-marido. Deus, nós sabemos o que agrada a Deus, mas a gente tenta trazer uma novidade. Irmãos, Deus não quer o nosso sacrifício, Ele quer a nossa obediência, e às vezes se implica no sacrifício, mas nós estamos obedecendo ao Senhor. Siquém é um lugar de passagem, não de permanência. Era um lugar bonito aos olhos, mas não era a terra da promessa. Era confortável, desejável e quem sabe de 1000 oportunidades, mas ali não é o lugar da obediência. E logo, se o lugar não é o lugar da obediência, a bênção do Senhor não está ali. O educador George Herbert Livingstone, comentando esse texto, ele diz, abro aspas para ele: Jacó decidiu tirar proveito permanente dos férteis pastos a leste da cidade, fecho aspas. E ele faz isso não considerando o perigo em que ele se colocava. Jacó, irmãos, viveu todavia para se arrepender dessa decisão. A tentativa de viver amigavelmente com os habitantes daquele lugar logo se transformou em um terrível pesadelo para a família de Jacó. O lugar da acomodação se tornou a masmorra da angústia. O lugar desejável aos olhos se transformou em um palco de abuso, agressão e morte. Porque, irmãos, quando nós não estamos no lugar da obediência, quando nós não estamos no lugar da bênção de Deus, pode se preparar, virá tragédias. Siquém era a mais pura ilusão. Jacó esperava uma vida pacífica, inclusive o nome da cidade significava paz. Jacó e sua família se depara com o amargo sabor da amargura ali. Ele esperava que ele viveria na maré mansa, mas ele experimenta revolta, ímpeto de vingança e decepção. Nós não podemos, irmãos, nos contentar com Siquém quando a bênção do Senhor está em Betel. Não se deixe iludir com os jardins suntuosos de Siquém. Não se impressione com os ganhos exacerbados. Não se entregue aos assédios de uma vida fácil, melhor, aparentemente mais proveitosa. Não se detenha nos Siquéms que surgem diante de você. De novo, irmãos, nós durante a nossa jornada de vida vamos nos deparar com algumas Siquéms, alguns lugares aparentemente proveitosos, mas nós não podemos cair nessa armadilha. Siquém é um lugar de morte, é um campo de decepção, é uma área de frustração, depravação e desolação. Siquém pode até te oferecer uma oportunidade de sacrifício, de adoração ao Senhor, mas a sua adoração não será recebida, o seu louvor não será ouvido, a sua súplica não será atendida, pois antes de ver a sua oferta, o que Deus vai ver? Deus vai ver a sua obediência. Eu falava esses dias sobre aquela igreja contemporânea. Eu vi um vídeo no Instagram, pastor com o cabelo lá nada contra quem tem cabelo, terno, gravata, salto alto, um óculos super sofisticado, uma coisa horrorosa. Um homossexual, e ainda falando do céu, reclamando porque não se fala do céu. Um sacrifício oportunista. Mas Deus não recebe, irmãos. Deus não recebe. Deus não recebe. E às vezes nós podemos até estar com uma aparência costumeira no aspecto cultural e social da igreja, mas como está o nosso coração? Quem já assistiu ou está assistindo aquela série da Prime, Casa de Davi? Alguns irmãos. Quem não assistiu, assista. Está na Prime, Casa de Davi.
Muito boa série. Não vai para lá esperando que você vai ler a Bíblia, não, viu? Tem toda a dramaturgia envolvida ali. Mas muito boa série, muito boa mesmo. E eu acho muito interessante como eles retratam, cinematograficamente falando, o chamado de Davi, quando Samuel coloca a mão sobre o coração de Davi, e ali eles falam sobre eles, mostram uma revelação. Eu acho muito interessante. E demonstra justamente aquilo que Deus vê. Porque, irmãos, nós vemos essa casca, mas Deus vê o que está lá dentro do seu coração. Deus conhece a obediência. Nós não podemos, irmãos, nos deter nos altares, nos aparentes altares de adoração de Siquém. Hoje o mundo está até aí, né? Eu acho interessante quando a igreja fala: ai, cantor fulano de tal está lá no programa da Fátima Bernardes na Globo. Irmão, ali não é lugar de adoração. Não é. Está propagando, está divulgando o trabalho, está tentando fazer o pé de meia dele ou dela, mas não é lugar de adoração. Não é. Deus não recebe, porque o mesmo palco que está cantando músicas para Deus, dali a pouco sai e entra a turma falando bom dia a todos, e entra a turma invocando, batendo uns atabaques, invocando demônios. Não é lugar de adoração. E nós não podemos, irmãos, ser anuentes e condizentes com esse tipo de cultura. Isso é Siquém. Irmãos, nós não fomos chamados para Siquém, nós fomos chamados para Betel. A bênção do Senhor está lá. Siquém é a tentação de se viver pela razão. Betel é o chamado de Deus para se viver por meio da fé. E como a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Coríntios 5, nós não fomos chamados para viver por vista, nós fomos chamados a viver pela fé. Então a pergunta que eu faço para você nessa manhã: onde você está hoje? Você está em Siquém ou você está em Betel? Segundo conselho: há armadilhas, destruição e morte na terra de Siquém. Nós lemos o texto, eu não vou reprisá-lo aqui, mas nós tomamos conhecimento que depois que Jacó se estabelece ali, a filha dele, já crescida, ela sai para conhecer como as mulheres se comportavam. Começa a ter, irmãos, relacionamento de uma proximidade estranha. E mais uma vez, o texto fala de abuso, hostilidade, engano, presunção, vingança, morte e a total ausência de Deus. E eu falo total ausência de Deus porque no capítulo 34, você pode ler de novo, você não vai encontrar o nome de Deus, você não vai encontrar Deus falando. Deus está ausente daquele período da vida de Jacó. E a ausência de Deus não queremos dizer que Deus não está vendo o que está acontecendo. Não, Deus está em silêncio. E não existe, irmãos, dor maior para o crente do que o silêncio de Deus. Ao lermos a Escritura, às vezes nós perdemos a noção de espaço e tempo. E nós pensamos, como no caso do texto em tela nessa manhã, que os fatos se desenrolaram simultaneamente, quase que ao mesmo tempo. É como se os fatos do capítulo 33 a 35 de Gênesis aconteceu assim corrido. Não, anos se passaram. Quando Jacó retorna de Padã Arã, da casa do seu tio Labão, Diná, a sua única filha, ela teria em torno de 7 anos de idade. Porém, quando nós chegamos no capítulo 33, ela já é mulher feita. Nós temos essa informação, porque o texto fala que ela saiu de casa para conhecer a cultura das mulheres. E culturalmente ali ela já era uma mulher formada. Ou seja, ele ficou quase que uma década ali em Siquém, um lugar que era só de passagem. A gente não sabe se nós podemos chamar ou se dirigir a Diná de ingênua, de curiosa ou inconsequente. A saidinha dela é o tipo de atitude que visa sentir a vibração,
o puxar que existia fora dos muros e da segurança do lar. É aquele negócio do jovem que às vezes é nascido e criado na igreja e fala assim: isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Pastor, eu agora não quero saber de crente, eu quero saber como é o mundo lá fora. Vai, miserável, pra você ver. Vai. Eu não sei se tem hoje, porque eu estou velho, né? Mas eu lembro que na minha juventude eu era líder de jovem. Tinha acho que é um bar, não sei, ali na pista, que a galera, nossa, os jovens da igreja viviam correndo para lá, davam um trabalho. Como que chamava, Jeová? Tia Nena. Isso aí mesmo, você ia lá, né? Brincadeira. Tia Nena, garotada ia para lá, e depois vinha tudo sapecado, cheio de carrapicho, e dava um trabalho, tinha que tosar, porque para tirar carrapicho da lã da ovelha dá trabalho, às vezes não sai, não, tem que tosar. E Diná está tendo essa atitude: eu quero lá saber o que está rolando lá fora, pai. Mas por que está acontecendo isso? Porque Jacó parou em Siquém. Essa saidinha custou caro. Ela foi atraída pelo jeito de ser das mulheres cananitas. Ela busca um relacionamento incondizente com os princípios que ela recebeu e inapropriado com a fé que o seu lar aprendeu. E qual foi o resultado disso? Dor. O texto fala disso, muita dor. Mestre Hernandes chega a pontuar que Diná foi atraída pelo perigo de uma sociedade sem Deus. Aquele povo, os filisteus, tinham outros valores. Eles eram regidos por parâmetros morais diferentes. Eles não tinham a mesma fé em Deus. Breumer, citando o acadêmico alemão von Red, ele diz que Diná, em sua atitude, movimentou uma pedra que acabou arrastando uma avalanche. Às vezes, irmãos, é um cisquinho que faz cair sobre nós o mundo inteiro. É interessante que os verbos usados no texto fala de uma sequência de brutalidade e perversidade. Diz que o príncipe daquela cidade viu Diná, a tomou, a possuiu e a humilhou. Ela foi estuprada e depois foi mantida em cativeiro. O texto nos fala sobre isso. E por capricho, irmãos, ou um desejo desenfreado, em conluio com seu pai Amor, aquele jovem tramou e ele propôs um casamento à família daquela moça violentada. Mas se não bastasse tamanha tragédia, a passividade de Jacó foi estrondosamente escandalosa. Ele não fez nada como chefe da família. O texto diz que ele ficou em silêncio, foi omisso, permaneceu calado. E aí a gente acha que não tem como piorar. Tem, sabe por quê? Porque Jacó, depois do silêncio dele, terceirizou a responsabilidade para os filhos. Falou para os filhos, uma atitude que deveria ser dele, como homem, como sacerdote. Porque nós temos um Jacó assim, depois desse Jacó que encontrou com Deus, que teve tantas experiências com Deus. E aqui vem um exemplo, irmãos. Vigilância não pode faltar na nossa vida. Sabe por quê? Porque mesmo depois de grandes experiências com Deus, nós podemos ainda tropeçar. É preciso cuidar dos pés. Porque nós temos esse Jacó assim, porque ele tem um apego a um lugar onde ele não deveria estar. Ele tem medo de represálias, covardia, paralisia diante do seu status de desobediente. A palavra de Deus nos diz no Salmo 42: um abismo chama outro abismo. Um pecado, irmãos, jamais vai caminhar sozinho, vai chamar outro. A sorte estava lançada. A semente, em consequência de que Jacó lançou, logrou seus frutos. E a trama genocida foi armada, da qual nem mesmo os símbolos santos foram deixados de lado. Os filhos de Jacó tramaram para matar os homens daquele lugar. E eles usaram o símbolo da circuncisão, que seria para nós hoje o batismo.
vocês querem casar, vocês violentaram a nossa filha, agora vocês querem casar com ela? Vocês vão ter que todo mundo batizar. Aí depois que todo mundo batizou, eles saíram matando todos os homens. Uma escolha desobediente, consequente, um ato opressor, e a consequência foi mortal. Siquém é um lugar de armadilhas, de morte e destruição. Em Siquém não há lugar para misericórdia, não há espaço para condescendência, não se respeita o sagrado, pois a vingança torna cego o mais visionário dos homens. Em Siquém não se observa os princípios, porque a lei que predomina é a vociferação do ventre, ou seja, é o desejo de que a carne seja satisfeita. Siquém é um lugar de licenciosidade, de obscenidade, de prazeres desenfreados. Sabe qual é a regra de Siquém? Viva como quiser, deleite-se como bem entender, o importante é ser feliz, andar essa é a regra. E as consequências? A gente vê isso depois. Parece que a gente está falando dos dias de hoje, né? Porque parece que nós vivemos rodeados por Siquém, mas nós não podemos coadunar com eles. Siquém é um lugar de passagem, não de estadia, e quando nós a tornamos residência fixa, não nos enganemos, irmãos, a morte, seja em qualquer esfera, vai mostrar a sua carranca, e foi o que aconteceu com Jacó. Esses filhos, determinados em cobrar o preço da desonra da irmã, tramaram, e então sangue jorrou por todos os lados. Imbuídos de engano, Simeão e Levi lançaram mão de um símbolo sagrado da aliança para promover uma barbaridade. Irmãos, é triste às vezes ver alguns crentes promovendo barbaridades espirituais, usando inclusive símbolos de fé, usando a Bíblia. Por que isso? Porque não estão em Betel, armaram tenda em Siquém. Quando nós paramos fora do lugar da promessa, nós pagamos um alto preço. A nossa família sofre. Os desastres costumam se apresentar de caminhão. Aí eu pergunto para você nessa manhã: onde você está? Em Siquém ou em Betel? Mas o terceiro conselho, nós focamos bastante em Siquém. Vamos falar um pouco sobre Betel, porque Betel é um lugar de novos começos. Capítulo 34 de Gênesis é essa barbaridade toda que acontece. Deus em silêncio, tragédia, morte, deturpação, porque Jacó estava no lugar errado. Mas o capítulo 35, olha como ele começa. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel, habite ali, faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. A adoração era para Betel, não era para Siquém. Eu concordo plenamente com as palavras do pastor presbiteriano do século 17, Matthew Henry, quando ele diz, abro aspas para ele: o tempo é capaz de apagar o significado das graças e as impressões que essas causam em nós. E ele conclui: não deveria ser assim, mas assim é. Fecho aspas. Irmãos, como nós esquecemos com facilidade dos favores de Deus. Como a gente esquece rápido das bênçãos do Senhor. Todos nós, indistintamente, já provamos, irmãos, de bênçãos, de livramentos, de cura da parte do Senhor, e a gente esquece com uma facilidade. É um negócio impressionante. É o que está acontecendo com Jacó. Por vezes nós fazemos até votos ao Senhor, nós abrimos a nossa boca e prometemos, desculpe um pouco até o termo um pouco não delicado, né? Mas nós prometemos mundos e fundos a Deus. Senhor, se fizeres isso, eu farei aquilo. Me guarde daquela situação e eu lhe entregarei isso.
Me abençoe, me cure, me liberte, abra aquela porta e eu servirei ao Senhor com total e plena devoção. Nós prometemos. Eu estava falando agora há pouco lá na classe de novos membros sobre jejum, nós estávamos conversando a respeito do tema. Senhor, eu vou fazer um jejum para o Senhor, para depois o Senhor me dar um passe livre lá no, deixa eu lembrar, aquele bem caro, fala um lugar bem caro aí, em Campinas. Eu falei do Madeira aqui no Iguaçu. Senhor, eu vou fazer jejum para no final o Senhor me dar um x-tudo do gordão. Nós fazemos essas promessas, nós nos prestamos a isso. Mas basta, irmãos, o primeiro sinal da bênção para nós desprezarmos integralmente o voto, a promessa que fizemos. Será que não seria oportuno relembrar a igreja nessa manhã, ou talvez fazer conhecer aqueles ainda que não conhecem o texto de Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 a 7, que diz: quando você fizer algum voto a Deus, diz o texto, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema ao Senhor. Cuidado com o que você promete. Cuidado. Profissão de fé e batismo, fazemos promessas, cuidado. Casamento, irmãos, Jesus, prometo isso, prometo aquilo, você aquilo, vou te carregar no braço, meu ursinho, né, pimpão. Que a gente promete. Aí basta o primeiro arroz queimado, a primeira toalha molhada em cima da cama, cai tudo. Não somos firmes às nossas promessas. E lendo este texto, eu não tenho dúvida que talvez Jacó precisava ter uma audiência com o sábio Salomão. E não nos esquivemos, irmãos, nós também precisamos estar com a sabedoria bíblica. Em Gênesis 28, já mencionei isso, nós encontramos Jacó fazendo um voto ao Senhor, e ele diz: de maneira, Senhor, que eu volte em paz para a casa do meu pai. Eu vou vir aqui em Betel, eu vou levantar um altar, eu vou adorar o Senhor aqui, e depois que eu adorar o Senhor, eu ainda vou dar o dízimo, diz a palavra do Senhor. Jacó fez um voto, e ele não cumpriu. Deus havia cumprido a sua parte no acordo. Deus abençoou, fez Jacó prosperar 20 anos, deu família, deu casa. E ele vem, irmãos, ele está voltando da casa do seu tio assim, voando. Mas ele não cumpriu o voto. Jacó tinha posses, bens, uma numerosa família, mas o voto dele permaneceu no esquecimento. Betel tinha sido esquecida. No período em que decide permanecer em Siquém, Deus fica em silêncio, já falamos isso. Não há palavras, não há repreensão. E sabe por quê, irmãos? Porque quando o homem se entrega ao seu próprio desejo, Deus deixa que esse desejo determine os resultados de sua escolha. Você quer isso aí? Paulo fala isso em Romanos. Deus dá as costas. Irmãos, na verdade nós nem precisamos do inferno, não. É só Deus dar as costas para a gente. Isso já é o mais terrível que o inferno. Já pensou? Terrível. E sem Deus o fracasso é inevitável. Nós chegamos no capítulo 35, que é aberto com essa expressão graciosa. Enquanto em 34 Deus está em silêncio, no 35 Deus fala. E a graça de Deus age assim, irmãos. É como
para piorar. Aí Deus agora fala, e em sua graça, irmãos, Deus foi em busca de Jacó. Ele o encontrou na intensidade do vívido sofrimento espiritual produzido pelo crime contra Diná e pelos crimes que os seus filhos cometeram em Siquém. E ali em sua graça, Deus falou para Jacó: beleza, levanta agora e vai para onde eu mandei você ir. Isso é graça de Deus, irmãos. Graça. Sejamos sinceros, qualquer um de nós no lugar de Deus chegaria em Jacó e pesaria a mão: agora você vai ver, seu miserável, eu vou destruir você, vou fazer que nem Sodoma e Gomorra. Mas a graça de Deus imediatamente abriu os olhos de Jacó. Ele viu a sua condição de desobediência, e ele então promove uma reforma espiritual em sua casa. Ele diz: joga fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Olha que coisa interessante, era apenas uma passagem, mas ele chega em Siquém ao ponto de eles trazerem ídolos para dentro de casa. Está entendendo? Se acostumaram com a cultura. Vamos lá, vamos ver isso aqui, vamos adorar outros deuses. E Jacó falou: não, vamos colocar tudo isso fora, a gente está errado. Ele promove uma reforma em sua casa. Enquanto Siquém é um lugar de destruição, Betel é um lugar de renovo e restauração, é um lugar de novos começos. E nessa manhã Deus está nos chamando a começar de novo. Deus quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar a sua casa. Deus sempre está disposto a abençoar aqueles que se levantam e voltam ao lugar da comunhão. Nós não precisamos permanecer do jeito que somos ou como estamos. Não importa quantas vezes fracassamos em nossa jornada com o Senhor, nós podemos voltar para casa se nos arrependermos e obedecermos de coração. A parábola do filho pródigo não está nas escrituras à toa, está ali para nos ensinar. Deus em sua graça nos chama: sai de Siquém, vem para Betel, volta para casa, porque Betel significa casa de Deus. Volta para casa. Mas é preciso ressignificar, irmãos, a nossa jornada de fé e esperança. Nós somos agraciados com a proteção e o livramento de Deus, que só Deus é capaz de promover, quando nós estamos no centro da vontade dEle. E eu te pergunto pela terceira vez hoje: onde você está? Em Siquém ou em Betel? Mas o quarto e último conselho: Betel é o lugar da renovação do pacto. O texto nos diz então que o Senhor vai ali e Ele renova o pacto, Ele renova a promessa, Ele renova a aliança com Jacó. As palavras do mestre Hernandes são cirúrgicas e apropriadas. Quando ele comenta esse texto, ele diz que Deus é compassivo com as fraquezas de seus servos. E aí Lucado, meu amigo Lucado, ele diz que em vez de desistir de Jacó, Deus falou com ele. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa manhã, que está ouvindo essa mensagem, talvez Deus te trouxe aqui para alertar você que você está em Siquém, mas Ele veio aqui também para dizer que Ele não desistiu de você, e que essa mensagem é uma mensagem que Deus fala ao seu coração. Jacó chegou a Siquém e se esqueceu de quem era. Pior, irmãos, ele se esqueceu daquilo que Deus, o Senhor, fizera. Deus buscou Jacó, mesmo ele não se lembrando quem era Deus. E mediante aquela busca, Jacó caiu em si. Ele reassumiu o papel de chefe da família. Nada de falsos deuses. Chega de flertes com Siquém. Desliga a Globo, família. Parou de hesitar entre convicções. Vamos retomar a viagem, porque nós não fomos chamados para ficar em Siquém, nós fomos chamados para Betel. Mas é interessante que o herói da história não é Jacó. O protagonismo não é dele. O protagonismo aqui é do Senhor, porque foi Deus quem estimulou Jacó, e não Jacó que buscou a Deus. Foi Deus quem moveu Jacó, e não Jacó quem moveu Deus. Foi Deus quem interveio. Jacó não ficou olhando por cima. Jacó se arrependeu, sim, mas somente depois de Deus ter chamado o seu nome.
Será que nessa manhã Deus não está chamando o seu nome? Será que Deus não está lhe falando ao coração? E Deus não apenas despertou Jacó, Ele lembrou Jacó de seu novo nome e da promessa que ele fez. Ei, camarada, você não é Jacó mais, você é Israel. Eu tenho promessas contigo. Será que nós não temos visto essa cena acontecer em vários momentos de nossa vida? Será que nós sabemos o que é ser buscado por Deus em Siquém e ser levado para Betel? Eu sei o que é isso. Eu já estive em Siquém. Eu preciso tomar cuidado para não voltar para lá, mas eu já estive em Siquém em alguns momentos da minha vida. E um preço caro é cobrado. O Senhor fala para Jacó: seu nome será Israel. Nós, irmãos, nós procuraríamos um nome menos pomposo e mais ofensivo. Talvez se eu estivesse na história, eu falaria para Jacó: seu nome agora será Dique Vigarista. Gargamel, seu nome vai ser Gargamel. Quem lembra do Gargamel? Ou quem sabe, seu nome vai ser Zeca Urubu. Mas Deus não. Deus chama Israel. Como a graça de Deus se excede além dos céus, irmãos, Ele renova a sua aliança, o seu santo pacto com o seu atrapalhado servo. A graça não é um dom para quem evita as sombras de Siquém. A graça existe porque nenhum de nós às vezes consegue evitá-la. A graça nos chama, irmão, porque vira e mexe a gente está em Betel ou caminhando para Betel, mas com o olho lá em Siquém. Tira os olhos de Siquém. A graça de Deus te chama a colocar os olhos em Betel nessa manhã. O que tudo isso nos ensina? Nos ensina que Deus sustenta o seu povo até o fim. Aquele que Ele elegeu perseverará, custe o que custar. Mesmo que você, talvez neste momento esteja em Siquém, Deus vai insistir com você, para que você chegue em Betel. Palavras do nosso Senhor Jesus, lá em João 6: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Nós não daríamos, irmãos, um nome tão real a Jacó, porque o mínimo de falha nos faz romper alianças. Mas com Deus não é assim. Ele não volta atrás nas suas promessas. E sabe por quê? Porque Ele é fiel. E o texto lá de 2 Timóteo diz que mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece. Agora, a fidelidade de Deus não é com a gente, é com aquilo que Ele falou. Por isso que não tem voga, não tem vez aquele negócio de cantar: tu és fiel a mim. Deus não é fiel a gente, Deus é fiel àquilo que Ele prometeu. Se Ele falou que vai te abençoar, pode cair o mundo. Ele falou, pode esperar que vai cumprir. Vai cumprir. O Senhor vai além de renomear, ressignificar a vida daquele pecador. Ele também se faz conhecido. E Ele fala: olha, seu nome é Israel. E o texto fala: e o meu nome, Israel, é El Shaddai. Ou seja, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus não apenas ressignifica e dá o nome a Jacó, Deus também se apresenta: você é Israel, eu sou El Shaddai. Em Betel, irmãos, o Deus oculto agora é Deus revelado. Onde você está? Em Siquém ou em Betel? Betel se torna o lugar da revelação. Enquanto muitos hoje querem lugares altos para alcançar a Deus, em Betel, Deus não está em uma escada nos dizendo para subi-la para encontrá-lo. Ele desce uma escada no deserto de nossas vidas e nos encontra, nos presenteando com salvação. É interessante que o homem sempre busca subir, enquanto Deus desce. Aprenda a descer. Em Betel a restauração se torna completa. Jacó estava de volta ao lugar que Deus havia escolhido para ele. Havia oferecido sua própria vida e seus sacrifícios. Deus havia lhe falado e as promessas da aliança haviam sido reafirmadas. Jacó saíra da casa de Labão
E em Betel ele chega na casa de Deus. Meu irmão, onde você está nessa manhã? Em Siquém ou em Betel? Vem cá, Misa. Onde você está? Não se contente com Siquém quando a bênção está em Betel. Não se contente. Deus tem bênção em Betel. Tira os olhos de Siquém. A história de Jacó é a minha história. A história de Jacó é a sua história. Você poderia ler esse texto e substituir Jacó pelo seu nome. Leia esse texto e no lugar de Jacó coloque lá, eu colocaria: Jonatas saiu de Padã Arã e parou em Siquém. Todas aquelas tragédias. E depois o Senhor falou a Jonatas: levante-se, saia de Siquém e vá para Betel. É a nossa história. Porque a vida deste homem fala daqueles que, como nós, tropeçam, lutam, fracassam. De novo, eu não sei quanto a você, mas o meu nome está nessa lista. A vida de Jacó nos convida a acreditar em uma graça tão impressionante, cativante, convincente, que nós seríamos tolos de recusar essa graça. A história de Jacó é a nossa história, pois afinal, quem quer usar um vaso quebrado? Jacó é um vaso quebrado. O que a gente faz com o vaso quebrado? Ou a gente descarta ou traz para o bazar da igreja. Nós não gostamos de vasos quebrados, mas Deus usa vasos quebrados. Deus quer, oh aleluia. Deus faz grandes coisas por meio de coisas quebradas, irmãos. O solo quebrado dá colheitas, ovos quebrados dão vida, céus quebrados nos entregam chuva, gizes de cera quebrados ainda podem colorir, casulos quebrados dão fragrância, jarros quebrados dão fragrância, casulos quebrados dão voo, o pão partido da Eucaristia, da ceia, da esperança, o corpo quebrado de Cristo na cruz é a luz do mundo. Nós não somos a soma de nossos fracassos, guarde bem isso. Nós somos as somas das vitórias de Jesus, porque Ele sim é o altar e o sacrifício perfeito. Ele é a promessa perfeita, cumprida e renovada em nós e por nós. Ele é a escada de acesso a Deus, a revelação perfeita, a casa de Deus onde nós encontramos segurança. Enquanto Deus se revelou a Jacó dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, Cristo se mostrou a nós dizendo: eu sou. Eu sou. Jacó recebeu de Deus um novo nome. Deus em Cristo nos dá uma nova posição. E que posição é essa? Filhos. Filhos. Portanto, não se contente com Siquém quando a bênção está em Betel. Levante-se. Deus está te chamando à comunhão, ao lugar do altar. Purifique sua vida, remova os ídolos da mente, do coração, da cultura. Recomece em Deus e com Deus. Ainda há graça, ainda há esperança. Não se esqueça quem você é em Cristo e aquilo que Ele fez por você. Você tem um novo nome, uma nova identidade. E confie, o mesmo Deus que sustentou Jacó te sustentará todos os dias de sua vida. Não fique em Siquém. Deus tem um Betel para você. Feche seus olhos, curve sua fronte. Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu sinto a presença do Senhor neste lugar, a presença do Espírito Santo.